Leon era um assassino profissional, de origem italiana, que vivia e trabalhava sozinho. Ele possuía características peculiares, como não ser letrado, apesar da idade e inteligência, tomar uma quantidade enorme de leite todos os dias e dormir sentado em sua sala. Quando conhece Matilda, sua vizinha de prédio, Leon passa a notar a rotina difícil que a garota leva. Na cena em que está fumando, seu pai, ao invés de repreendê-la pelo ato em si, a xinga simplesmente por ela estar fora de casa. Facilmente percebemos que sua relação com ele não era nada saudável, tanto que quando ele morre, ela diz que se não tivessem o matado, ela mesma teria feito. Assim que os policiais liderados por Stan assassinam a família de Matilda por conta de drogas, a garota enxerga em Leon a sua única chance de sobreviver. Antes da matança, ela havia ido ao mercado e quando retorna, astuta, percebeu o que estava acontecendo. Desse modo, ela tenta parecer calma e caminha pelo corredor em direção ao apartamento do protagonista. Esse é o momento em que, sem saber como sua vida mudaria completamente, Leon precisa escolher se deixa a garota entrar em sua casa e a salva, ou a deixa lá fora para morrer junto com sua família. O problema é que ao abrir aquela porta, ele não só permite que Matilda se abrigue em seu apartamento, como faça parte da sua vida profissional e pessoal também. Em pouco tempo, uma relação fraternal é construída entre os dois, do contraste entre o velho e o novo, da ingenuidade e da falta de confiança. Matilda, por ter crescido em um lar caótico, era menosprezada, ofendida e agredida de todas as maneiras. Por isso, ela rapidamente encontra em Leon não só compreensão, como o afeto e a proteção que nunca havia sentido por parte de seus pais. Em contrapartida, Leon, um homem solitário, sem ambições ou perspectivas, percebe em Matilda que ainda pode compartilhar sua vida com alguém e ser feliz, que ainda era capaz de ser bom e não apenas um assassino. Mas Matilda queria que Leon a treinasse para ser uma matadora, pois assim seria capaz de vingar a morte de seu irmão de 4 anos, o único por quem nutria algum tipo de carinho. Após certa resistência, Leon se dispõe a aceitar o pedido caso ela limpasse e organizasse a casa. Dessa forma, a garota aos poucos começa a se tornar mais parecida com ele. Inclusive, na cena em que ela tenta matar Stan, a personagem diz que trabalha sozinha e até mesmo usa óculos que lembram os que Leon usava. O protagonista era um sujeito que levava o seu trabalho muito a sério, opondo-se à figura de Stan, um oficial da justiça totalmente inconsequente. As diferenças entre o antagonista e o herói também se estendem ao fato do primeiro andar e trabalhar sempre com muitos homens, enquanto o segundo era solitário. Leon chega a expressar durante o longa que acreditava que porcos eram melhores do que pessoas, talvez explicando o motivo de não fazer questão de se apegar a elas. Em determinado momento, ele até pensa em tirar a vida de Matilda, mas desiste, porque não queria quebrar a sua principal regra como matador profissional. Ele matava qualquer um, menos crianças e mulheres, diferente da polícia que não fazia essa distinção. Qualquer um poderia ser alvejado no fogo cruzado. Além do mais, Leon nunca matava de forma banal ou fora do encomendado. Se ele não seguisse à risca suas regras pessoais, talvez tivesse atirado na garota logo no início da história. No final do filme, Matilda percebe que aquela realmente era uma vida apenas possível, sem ninguém por perto. Leon só conseguiria criar raízes, algo que passou a querer após conhecer Matilda, se abandonasse sua profissão, ou, o que aconteceu, se morresse. Daí em diante, a garota poderia seguir os seus passos, ou tentar levar uma vida normal, com o dinheiro deixado por Leon, sem mortes e sem a solidão que certamente vem junto da profissão de matador. O Profissional é também um filme sobre o apego às pessoas. Leon e Matilda compartilhavam o sentimento de estarem sozinhos. Esta última, mesmo com uma família grande, só considerava de fato o seu irmão, e para o primeiro, a planta era a companhia perfeita, pois não fazia perguntas e nem falava. Porém, apesar da solidão, Leon não levava uma vida de paz. Afinal, tinha que dormir sempre atento, com o olho aberto e por vezes sentado, devido ao constante perigo inerente à sua ocupação. Leon era igual à sua planta, não tinha raízes em lugar nenhum. Ele poderia se locomover para qualquer lugar sem problemas, pois carregava sempre consigo tudo o que ele precisava para sobreviver. O fato de não estar preso a algo, à primeira vista, parece vantajoso, mas existem consequências negativas em não saber aonde pertencemos. De certa forma,
o indivíduo sente a necessidade de estar ligado a algo, ter um elo que lhe possibilite valorizar a vida, mesmo que ignore esse instinto. Para Leon, não era difícil se isolar. Ele já fazia isso há algum tempo e, além da presumível predisposição, ele estava acostumado a estar sozinho. Por isso, ele hesitou ao abrir a porta para Matilda, pois sabia que a partir daquele momento, corria o risco de criar um laço com a garota e se apegar a ela. E para um sujeito cuja profissão é perigosa, cuidar e se importar com alguém é um ponto fraco. Mas Matilda, por mais que também se sentisse sozinha, não ficou realmente sozinha até perder sua família inteira. E ao contrário de Leon, ela não queria permanecer assim. No fundo, ela desejava afeto. Ela precisava de um lugar, de pessoas. O profissional deixa claro que seu protagonista não é um mocinho já em sua premissa. Afinal, Leon é essencialmente um assassino e hesita em salvar uma garotinha em perigo. Contudo, quando comparado a Stem, o personagem ganha uma aura de herói, mas sem ser colocado em um pedestal. Antes de mais nada, ele é humano, e como tal, possui falhas. Porém, quando passamos a conhecê-lo melhor, principalmente através do seu relacionamento com Matilda, fica evidente que Leon está longe de ser cruel ou desumano. Essas características são atribuídas à polícia, que sob as ordens de Stem, era quase tão criminosa quanto um assassino de aluguel. Além do mais, é perceptível o contraste entre a habilidade e frieza de Leon se comparada à da polícia. No início do filme, na primeira cena, o protagonista demonstra um controle assustador, que deixa os traficantes apavorados, enganando-os e matando-os sem muitas dificuldades. Já a equipe de policiais de Stem parecem por vezes atrapalhados, nervosos e inseguros. Durante suas aparições, Stem demonstra enorme apreço por música clássica. Parece que ela, de certa forma, dita ou orienta suas ações. Por exemplo, quando chega ao apartamento de Matilda, ele entra atirando em um ritmo frenético, porém, abruptamente cessa o fogo, aparentemente porque em determinado momento na Sinfonia de Beethoven, a música fica entediante, o que corta seu entusiasmo com a chacina. A partir de determinado ponto no filme, Matilda demonstra uma certa confusão em relação ao que sente por Leon. Inclusive, essa dinâmica acentua a ideia de que a obra insinua ou romantiza a pedofilia, principalmente na parte em que Matilda e Leon brincam de adivinhar o artista. Porém, o equívoco da garota é justificado porque, além de não ter conhecido nenhum tipo de amor, ela cresceu em um ambiente totalmente inapropriado para uma criança, onde teve contato prematuramente com violência, drogas e sexo. Pelo fato de Leon não ser o pai dela, e devido à óbvia falta de experiência no assunto, para Matilda, o amor entre duas pessoas sem parentesco era apenas de cunho romântico ou sexual, e a direção apenas destacou isso para evidenciar a falta de malícia da garota. Apesar da família disfuncional e do ambiente tóxico em que cresceu, ela ainda preservava uma certa ingenuidade. Portanto, Matilda não desenvolveu uma paixão carnal por Leon, apenas projetou sua carência afetiva na figura do homem que escolheu protegê-la. Talvez a melhor designação para o sentimento que a menina desenvolve seja aquele encontrado no livro Os Quatro Amores, cujo autor chama de amor-necessidade, uma subdivisão da afeição que seria o reflexo exato da própria natureza. Afinal, nascemos desamparados, e logo que estamos totalmente conscientes, descobrimos a solidão, que cria a necessidade do outro, física, emocional e intelectual. O Profissional, poeticamente, é uma história de amor fraternal improvável. A garota que perdeu suas raízes se junta por acaso àquele que não queria criar raízes. Em contrapartida, a escolha pessoal de Leon de não matar mulheres e crianças produziu um efeito totalmente inesperado. Permitiu que Matilda adentrasse em sua vida. No fim da história, foram os princípios inabaláveis de Leon que o levaram à morte, porque ele não deixou de segui-los em nenhum momento, provando que apesar de tudo, era um homem mais honrado do que aqueles incumbidos de protegerem a cidade, e com seu sacrifício, conseguiu concluir a vingança que Matilda tanto almejava. É verdade que foi por causa de seu gesto de abrir a porta que Leon morreu, pois ao abrigar a única sobrevivente do massacre da própria família, ele se tornou um alvo. Contudo, o tempo que passou com a garota possivelmente foram os melhores de sua vida, porque o fez descobrir o valor da companhia. Dessa forma, ao morrer por Matilda, ele não estava fazendo uma escolha. Era sua vontade natural. Leon sempre foi solitário, mas nunca se sentiu assim, ou no mínimo, não deixava transparecer seu sofrimento com essa condição. Porém, ao permitir que Matilda iluminasse seus dias,
ele finalmente sentiu o amor que conecta as pessoas e a tristeza de não pertencer a lugar nenhum. Dessa forma, Matilda, em um último ato de consideração e demonstração de afeto, enterra a planta companheira de Leon, simbolicamente devolvendo as raízes que o personagem havia perdido. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.